E o tão esperado relato de parto chegou, viu, mulher? E é como eu falo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Para os médicos, meu filho tá chorando. Para os médicos, e na minha cabecinha, havia ainda estaria no bucho. Mas ele resolveu vir dia 29 de outubro. A data prevista era 18 de novembro. Hoje ainda tô gravando 8 de novembro. Entendeu? Era pra estar no bucho aí, no menino. Então, mulher, para minha menstruação, eu tava com 37 semanas e um dia. E para a primeira ultrassom, ele tava com 38 semanas e 5 dias. Então, tipo, tava ali entre uma semana menos e uma semana a mais. Então, era isso que a gente seguia, entendeu? E nas 37 semanas, sem sentir nada, né? Segundo, eu segui a data da minha primeira ultrassom. Aí eu entrei nas 37 semanas sem sentir nada. Eu falei bem assim, vixe, esse menino vai pra 40 semanas ou 41 semanas. Aí eu falei, meu Deus, deixa eu chegar não a 40, 41 semanas. Aí, né, mulher, foi. Aí eu cheguei nas 37 semanas, cheguei nas 38 semanas e não sentindo nada. Eu falei, meu Deus do céu, não tô sentindo nenhum sintoma. Vai demorar pra parar, nem para normal eu vou. Aí eu falei, já que eu cheguei a 38 semanas, vou começar a induzir naturalmente. Comprei as tâmaras, né? Comecei a ficar de 4 apoios, entendeu? 30 minutos. Se serviu, eu não sei, mas quando chegou nas 38 semanas e 5 dias, dia 28, às 5 horas da tarde, eu comecei a sentir um aviso. Falei, ah, vai ser nada demais não. Começou agora. E uma cólica, eu digo, não, mas começou agora, né? Que eu entrei para 38 semanas, que o meu corpo se preparando. Aí a cólica aumentou. Aí eu falei, vou aproveitar que eu tô com cólicazinha e vou ficar de 4 apoios, né? Por 30 minutos, que eu vi num vídeo no YouTube que servia. Aí eu, lá, né, de 4 apoios, fiquei 30 minutos. E só tava só eu em casa. Eu e minha irmã de 6 anos. Minha mãe foi trabalhar. Eu falei, não vou falar nada pra minha mãe. Porque essa é uma cólicazinha, né? Aí eu fiquei lá de 4 apoios. Aí eu me levantei, eu digo, comecei a andar dura. Eu falei, não é possível que ele se encaixou. Aí eu senti umas pontadinhas. Era tudo leve, então eu achei que tava o quê? No começo das coisas. E, né? Comecei o quê? A sentir contrações. Essas contrações. Vou abaixar o aplicativo que conta as contrações, né? Pra ver como tá. E as minhas contrações tava demorando 1 minuto. E tava vindo com dor. E tipo assim, era dor bem intensa, sabe, mulher? Que eu ficava respirando. No banho não passava, sendo que ela tava desregular ainda, ela não tava regular, sabe? Ela tava vindo, tipo assim, ela durava 1 minuto, mas ela vinha, tipo, em 6 minutos, uma pausa. Aí tinha uma pausa de 9, de 10, aí depois ia pra 6. Então, tipo assim, ela tava meio, mas sempre que durava 1 minuto. Aí comecei a achar estranho, eu falei. Mãe chegou, eu falei, mãe, acho que o Toneto quer vir por essa semana. Mal eu sabia que era no outro dia. Entendeu? Aí continuando, viu, mulher? Aí, pronto, eu comecei a contar. E no aplicativo tava, você tá em trabalho de parto, vá para um centro de maternidade, que não sei o quê. Aí eu ficava, que aplicativo velho besta. Eu falei, né, não é possível, que eu tô em trabalho de parto, vou esperar mais. Pronto, começou 5 horas, né? Quando foi umas 8 e pouco para 9 horas, a dor começou a aumentar. Eu falei, mãe, tô sentindo dor? Ela falou, se tô percebendo. Ela, bora pra maternidade? Eu falei, não, mãe, deve ser só pródamos. Aí ela falou assim, mulher, bora, é melhor ir. Aí eu falei, então bora pra maternidade. E eu sabia que eles iam mandar pra casa, que ia falar que era só pródromos, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Vou ver meu filho. Aí pronto, né, mulher? Chegando na maternidade, ela começou a fazer umas perguntas, nananana. Aí ela falou assim, mulher, você não tá em trabalho de parto, mas eu vou fazer o toque. Aí porque ela viu tão bem, né? Ela vou fazer o toque. Tá certo. Gente, pra todo mundo falava que a pior parte era o toque. Aí eu já ia como? Bicho, vai doer sem ouvir toque. Pra falar a verdade, na minha experiência, não doeu nada. Todos que eu levei, nenhum doeu. Até o último toque que eu levei, não doeu. Foi de boa. Entendeu? A minha experiência, né? Na minha florzinha, eu não senti nada. Aí pronto, a mulher ela falou assim: ó, então eu vou fazer o toque em você, viu? Aí quando eu me deitei, né? Eu não tive nenhuma contração. Ela ficou observando por 10 minutos, eu não tive nenhuma. Aí ela falou bem assim: mulher, tá vendo? Você não tá tendo nenhuma contração, assim, uma em cima da outra. É pra você ver que não é trabalho de parto. Aí eu falei: ah, entendi. Aí ela falou assim: mas mesmo assim eu vou fazer o toque em você. Aí ela fez o toque. Aí eu não senti nada, tal. Pronto. Aí ela, observei que o colo do útero tá afinando, a sua pelve é boa, tá vendo? Então, o seu corpo tá trabalhando para o dia. Aí eu sentei, ela começou a conversar comigo com a minha mãe, falando que é só o começo, falando também que a minha barriga era pequena, então ela tava com medo dele ser abaixo do peso. Aí ela falou assim, ó, então bora deixar ele mais tempo aí, que vai ser o tempo dele engordar e tal. Começou a conversar comigo. Aí ela falou assim, eu vou passar um remédio pra dor, né, para as coisas que você tá sentindo. Então relaxe e espere, porque ele só vem daqui a 2 semanas, por aí. Aí eu falei, tá certo. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar o remédio. Tomei o remédio, né? E começou uma cólica, as contrações.
Aí eu acordava, minha gente, parecia uma galinha que queria pôr. Eu ia pra todo canto dessa casa. Eu falei, será que eu chamo meus pais? Eu digo, não vou aguentar mais. Quem me criou foi uma mulher. Tá só uma cólicazinha, umas contraçãozinhas. Não, vou aguentar. Passei a madrugada todinha, mana. Só de um lado pro outro. Até deitar com a minha irmã mais nova, eu fui. Aí eu ficava pra um lado e pro outro, pro lado e pro outro. Aí eu respirava fundo. Aí eu falava, meu Deus, será que eu vou parir? Né? Eu fiquei nisso, né? Será que eu vou parir? Será que eu vou parir? Eu falei, não, menina, tem tempo ainda. E eu tava colocando na minha mente, eu digo, meu Deus, isso é pouco tempo, porque eu tô buchuda. Eu já vou me despedir. Aí começou, quando foi 5 horas e pouco que minha mãe, ela chama minha irmã pra ir pra escola de 6 horas. 5 e pouco a minha mãe deitou no sofá. E eu com a dor. Aí eu virava assim, pra ela não perceber, né, que ela tava cochilando. Aí eu tava no sofá também, eu com a dor, a dor, a dor, a dor. Aí eu ficava virada pro lado, né, sentindo a dor. Ana, veio uma dor. Uma dor, bicha. Que eu me segurei assim, fiquei calada, entendeu? Botei assim a mão, ó, chegou, me arrepio. Aí eu fiquei assim, aí veio vontade de vomitar, fui vomitar. Aí meu pai, que é isso? Minha mãe, ela tá vomitando, mãe, bora pra maternidade. Eu falei, e eu já tava na minha cabeça, ela vai mandar eu voltar, porque as contrações não tá. As contrações estão longe uma da outra. Vai mandar eu voltar. Aí eu falei, mãe, tem certeza? Ela, bora pra maternidade. Chegando lá, tava a mesma médica. Ela passou e falou assim: as dores aumentou, não foi? Eu falei, foi. Gente, aí eu já tava glória, tava segura na mão de Deus, já tava cantando. Oxe, eu me arrepio, viu? É, porque meu amor é surreal, pô. Aí eu tava lá, tá aumentou, né? Eu falei, foi, aumentou. Gente, eu não dava nem pra celular mais. Tá, ó, não dava nem aí pra nada, entendeu? Aí ela falou assim: bora pra sala. Aí eu fui pra sala, né? Aí ela bem assim: ó, tô observando aqui de novo e as contrações não estão de trabalho de parto, mas eu vou fazer de novo o toque. Eu já percebi que ela tava meio sem esperança, entendeu? Que não tava dilatando. Na minha cabeça também. Aí quando ela colocou, ela não colocou nem muito fundo, né? Ela só colocou assim. Aí ela olhou pra outra e falou: oxe, tá de 3 a 4. Eu, como assim? Que não me avisaram? Aí ela, não, tá 4, já tá em 4. Aí quando ela tirou o sangue, ela vai sangrar mais, viu? Você vai sentir mais dor e ela vai ficar internada. Eu falei, como assim? Já? Eu já vou parir? É assim mesmo, é assim bem rápido, porque todo mundo que eu ouvia falar, falava, ó, demora, são horas de parto, quando você chegar lá, vão demorar com você, pode até induzir, você pode nem ficar lá, pode ir pra outra maternidade. Então, eu tava esperando fazer a mesma coisa comigo, né? Aí na minha cabeça, minha mãe foi pegar as bolsas, fiquei lá na sala de parto, e eu bem assim, eu vou parir mesmo. Quando eu olhei a calcinha cheia de sangue, entendeu? Eu falei, vou parir mesmo. Aí eu fiquei lá, bicho, eu me tremendo, eu me tremia. Entendeu? Igual uma vara verde. Ela achou que tava com alguma coisa, mas não, acho que era frio. Eu sou frienta, sabe? Aí pronto, mulher, eu fui tomar um banho, né? Aí eu me deitei. Minha gente, eu me deitei toda nua. Entendeu? Toda nua. Já me deitei naquele pique, me enrolei no lençol. Já tava me sentindo em casa. Porque aqui, na maternidade aqui, você tem um quarto exclusivo pra você, né? E, gente, sabe o que é sono? Eu tava com tanto sono, só sabia. Aí, quando pensei, eu dormia. Aí, quando vinha uma contração, me acordava. Aí eu ficava agoniada. Aí pronto, aí a contração ia embora. Eu queria fazer mais exercício, essas coisas, sabe? Eu segurei o pente ainda que eu levei. Eu ainda segurei nas primeiras contrações por aí, né? Aí, só não levei o chiclete porque não deu tempo. Porque na minha cabeça ia vir esse mês. Aí não segurei, segurei o pente, né? Fiquei um pouquinho em pé, fazendo assim, um exercíciozinho. Mas eu tava com muito sono, desde o outro dia que eu tava sem dormir. E só sentindo contração. Então, aí eu dormia, quando vinha a contração, eu acordava. E eu tava igual uma galinha querendo pôr. Ia pra cadeira, depois eu ia pra cama. Depois ia pra cadeira, depois eu ia pra cama. E assim ia. Uma hora que eu não quis saber nem mais do pente. Aí ela, quer segurar o pente? Pra mim, ela poderia jogar o pente, que eu tava nem mais aí pra segurar o pente. Eu queria o quê? Né? Ter segurando o pente. Mas quem disse que eu quis nem fosse mais pra segurar o pente, eu tinha. E a dor começou a aumentar. Aumentou aí, teve troca de turno, né? Então já veio outra enfermeira. Aí ela falou, ó, ela me passou, a outra enfermeira, que sua pelve tá boa, as contrações estão boas, tá? Então, não posso fazer outro toque agora, né? Tem que ir, porque em 4 horas. Então, eu vou esperar mais, até porque tá mais no começo. Aí eu fiz, tá certo. E eu comecei a sentir muita dor, minha gente. Eu tava ficando pálida, entendeu? Já tava ficando, só Deus. Mas ainda tava de boa. Aí eu comecei a vomitar bastante, sabe que é muito. Aí, tipo assim, quando a contração vinha, né, eu começava a vomitar. Aí depois eu ia dormir. Aí assim ia. Aí, minha gente, ela vinha, eu escutava o coração do Ravi, falava que tava tudo ok, e assim ia. Chegou minha pressão, tudo certo. Aumentou mais ainda a dor. Aí eu comecei a fazer. Comecei a me nanar, né? E segurei na mão da minha mãe. Aí nessa hora ela chegou pra escutar o coração do Ravi. E ela percebeu que eu tava com muita dor. Ela escutou o coração do Ravi, perguntou como era o nome dele. Ela disse, como é o nome dele? Aí eu falei, Ravi. Aí ela, tá certo. Aí nisso eu fiquei. Ela percebeu que eu tava com muita dor, minha gente. Já tava tipo, hum.
dando aquelas reclamadinhas, entendeu? Aí ela falou bem assim, você tá com muita dor, né? Eu falei, sim. Aí ela pegou e fez. Ela falou assim, eu nem ia fazer o toque agora, mas eu vou fazer. Quando ela fez o toque, ela falou assim, ah, meu amor, agora eu entendi o motivo da sua dor toda. Porque ele já tá aqui, o Ravizinho já quer sair. Acabei de sentir o cabelinho dele. Ó, aqui já tá, ó, a bolsa. Minha gente. Aí eu falei, isso aí é mentira. Eu fiquei sem acreditar. Porque, tipo assim, elas falam numa calma. Elas foram muito calmas. E, tipo assim, ela falava, será que é verdade? Ela tá tão calma assim, não tá desesperada, não. Aí ela me assim, meu amor, já tá aqui, rapidinho, já quer sair, já quer conhecer a mãe dele. Você pode ficar na posição de quatro apoios, que ajuda. Você pode ficar como você quiser, porque ele já tá vindo. E ela não acalmei, falando, botando luva, super calma, machando chiclete. E eu, essa calma aí. E eu já tava sem acreditar por causa disso. Aí ela falou assim: oi, vovó, aqui o cabelinho do Ravi. Minha gente, fiquei sem acreditar, porque é muita calma, minha gente. Elas tomam alguma coisa. Tem que perguntar o que essas mulheres tomam aí, tanta calma. Mas nem não, minha gente, é dom. Viu? Isso aí é dom. Porque tem como não. Fiquei na posição, né? De quatro apoios. Aí eu não tava querendo colocar força, porque eu tava assim, não, pressão muito forte. Mas eu não queria, porque a gente tava com. Não era diarreia. Mas tava meio que mole, bicha. Tu sabe, né? Aí eu virei, tava ela e minha mãe, não sei se teve outra mulher nessa hora, outra enfermeira. Aí eu falei, eu vou. Já sabe, né? Não vou falar aqui porque eu tenho medo do TikTok me banir. Eu fiz sim, na hora do parto, o número 2. E é super normal, mas na hora deu vergonha, né? Minha gente, dá vergonha. Eu tava lá com quatro apoios. Aí pronto, ela falou, não se preocupe não. Ela pegou e limpou. Bicho. Aí a vergonha, bicho, a vergonha, fiquei com a vergonha. Aí pronto, ela pegou, limpou, aí já vai eu colocar força. Aí sendo que, como eu percebi que não tá sentindo tanta pressão, eu não coloquei força, só fiquei de quatro apoios, só esperando ele descer mais, né? Depois que foi aumentando a dor, acho que Jesus nunca viu tanto clamor, né? Eu segurei na mão da minha mãe, né? Eu falava, ai, Jesus! Gritava. Olha, foi tanto grito. Eu acho que não, peraí, foi tanto grito, não. Eu clamei por Jesus, né, algumas vezes, né? Aí eu gritei, né, porque ela falou bem assim, eu tava entalada, assim, gritar, porque eu tava, né, com vergonha, pra não gritar muito, né? Porque vocês sabem como eu sou escandalosa, né? A minha vontade era dar aquele vídeo do surto, de novo. Aí pronto, aí ela falou assim, ó, se você quiser gritar, pode ter à vontade. Quando ela falou isso, já abriu o primeiro grito, entendeu? Porque eu tava sentindo uma pressão enorme. Aí nisso ela falou assim, ó, quando você sentir a pressão, você já pode, botar força. Fez o toque quando ela fez as coisas lá, né? Escutou o coraçãozinho do Ravi. Eu fiquei de quatro apoios, né? Primeiro eu fiquei do outro lado, do quatro apoios, depois eu vim para o outro lado. Quando eu vim para o outro lado, ela veio escutar novamente o coraçãozinho do Ravi. Aí nisso a bolsa estourou. Aí ela veio assim, ó, você já estourou. Aí pronto, minha gente. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou parir mesmo. Aí, pronto, aí nisso eu me cansei e me sentei. Aí, primeiro, eu me enfiei desse lado. Eu fiquei sentada de lado desse lado, porque ela falou que era boa essa posição. Aí, depois eu fiquei na posição. Aí, eu me deitei reta, cansei. Depois, eu fiquei na posição do outro lado, que foi nessa posição que ele começou a vir mesmo. Aí, ela falou assim: já tô. Aí, pronto, ela se preparou, chamou outra enfermeira. Aí, ela vinha assim: já tô. Vendo ele. Minha gente, esse negócio que senti dor aqui, eu não senti nada aí. Uma pressão aqui, como fosse vontade de fazer. Nada disso, eu senti tudo aqui. Eu ficava, ela tá sentindo atrás a dor, filho, eu tô sentindo aqui, tô sentindo tudo aqui, era tudo aqui. Não tinha nada atrás. Aí pronto, aí o Ravi começou a vir, a vir. Fui botar uma força aqui, meu nariz sangrou, que eu achei que foi a adenoide, né? Porque eu tenho adenoide. Aí, minha gente, aí eu não desisti, não, fiquei botando força, botando força. Aí nisso, quando a cabeça dele tava vindo mais, ela falou assim: mamãe, quer ficar de quatro apoios, não? Aí, minha gente, eu dei um pulo, parecendo uma gata, pra ficar de quatro apoios, porque a cabeça dele já tava aqui, né? Aí pronto, aí eu peguei, fiquei de quatro apoios. Aí foi quando eu fui botando mais força, botando mais força, botando mais força. Ele pegou e saiu. Aí, antes disso, eu falei: ele tá vindo, viu? Ele tá vindo. Vocês estão aqui, eles estão lá. Tô aqui, mamãe, se preocupe não, a gente tá só esperando o Ravi. Vá, bota mais força. E ela super calma, eu agoniada já. Aí pronto, eu fiquei de quatro apoios e plum, o menino veio. Aí eu cheguei de 6 e pouco e tive ele o 10h29. Eu achei que não foi demorado, não. Porque quando você tá passando por aquilo, a gente acha que é demorado. Mas pra mim não foi demorado. Aí elas começaram a dar parabéns, foi maravilhosa. Gente, foi tão bom. Sério, uma equipe maravilhosa. Você tem que agradecer a Deus. E é isso, mulher. Beijo.